Versículos 15 e 16. (14, 15 e 16), nós vamos ler. Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Quem achou diz: trilho do crescimento. Não foi com muita empolgação. Em breve vai abrir as turmas. Se você não achou, irmão, tem que vir para o trilho do crescimento. Hebreus 4,14 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. E agora no 16, que é o que a gente vai frisar aí nessa noite. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós já estamos ouvindo e sentindo a sua presença aqui, Senhor, e nós queremos que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração nessa noite. Fala conosco, Senhor, esse é o seu momento. Nós queremos ouvir sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem já leu o livro de Hebreus? Olha, vocês estão afiados na Bíblia, hein? Oh, achei que eu ia... Fui surpreendida. Muito bom. O texto que nós lemos aqui, né, ele vai falar a respeito de Jesus, o nosso sumo sacerdote. E o tema da nossa mensagem hoje é se achegando ao trono da graça. Amém? Nós ouvimos aí 12 dias, né, falando a respeito do reino, mas essa mensagem ainda está ecoando. E tomara que ela fique assim durante todo o ano, amém? Porque o nosso propósito é que o reino de Deus realmente venha, né? E aqui, para a gente entender o que o autor aqui, o escritor de Hebreus estava falando, né? Ele fala ali a respeito do sumo sacerdote, ele fala ali do acesso, do trono da graça, né? E no Antigo Testamento, era necessário um intermediário entre Deus e os homens, né? Então, para que alguém se achegasse no lugar onde estava a presença de Deus, que era chamado de lugar santíssimo, né? Lá dentro do tabernáculo, era apenas o sumo sacerdote que acessava aquele local, né? Então, o tabernáculo ele era basicamente dividido em 3 partes, né? O pátio, que era do lado externo, onde era feito lá as ofertas, né? O santuário e o lugar santíssimo, né? Que era onde tinha o véu que dividia, né, o santuário do lugar santíssimo. E lá naquele local era onde os sumos sacerdotes se achegavam, né, para falar com Deus, para levar as petições, para buscar o perdão, né, pelos pecados do povo. Então, ali, apenas o sacerdote acessava, o sumo sacerdote, né? E era por isso que o escritor estava aqui fazendo essa comparação entre Jesus e o sumo sacerdote. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote acessava a presença de Deus, né? O sumo sacerdote era esse mediador. Mas, na nova aliança, quando Jesus veio e desceu à terra, e ele se entregou na cruz por nós, a palavra de Deus diz lá em Mateus 27:51, que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus, ele quebrou essa divisão que havia entre o povo e Deus. Por meio de Jesus, agora, nós temos livre acesso à presença do Pai. Você pode dizer um glória a Deus por isso?
Porque Jesus nos proporcionou isso. Jesus nos deu esse acesso. Agora não precisa um mediador. Eu posso chegar na presença do Pai por meio de Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele nos deu esse presente, ele nos deu essa graça por meio de Cristo, né, que foi tentado, como o texto fala aqui, né, ele foi tentado como homem e mesmo assim não pecou. Jesus se entregou santo, puro, né? Porque lá o sacerdote, para que ele acessasse o lugar santíssimo, ele tinha que ter uma preparação e uma consagração. Caso contrário, ele morreria naquele lugar, né? Se você tem curiosidade, leia lá, né, o Antigo Testamento, que ele vai falar e explicar bem detalhado a respeito disso, né? Havia toda uma preparação. O sacerdote acessava aquele lugar, né? E por isso Jesus, sem pecado, sem mácula, nos deu esse acesso, tornando a presença de Deus acessível. Não um Deus distante, né? Não um Deus desconhecido, mas um Deus que agora nós poderíamos ter um acesso direto, que nós poderíamos ter intimidade com Ele, que nós poderíamos se encontrar com Ele não por meio de alguém, mas por nós nos achegarmos e termos esse livre acesso. Não só um Deus distante, mas agora um Pai. Não só aquele que vivia no templo, mas agora aquele que pode habitar em mim. Você entende isso? A experiência e o privilégio que nós temos na nova aliança, que Jesus nos proporcionou isso. Sabe, eu não preciso mais que alguém se achegue a Deus para que eu tenha uma resposta, ou para que eu haja perdão pelas minhas falhas, mas agora eu posso fazer isso, porque Deus falou, olha, eu quero me relacionar com você, eu quero ter essa intimidade como era lá no início, lá no Jardim do Éden. Era essa a essência. Deus desejava se encontrar face a face todos os dias com o homem. Não era isso que acontecia lá no Éden? Né? Mas o pecado criou essa barreira. Mas por meio de Jesus nós temos esse acesso. E era isso que o escritor estava dizendo aqui. Era isso que ele estava explicando, que Cristo ele se tornou esse mediador. Cristo ele fez isso por nós. Ele nos deu esse acesso direto ao Pai. Então ele fala que por meio da causa de Cristo agora nós podemos nos aproximar. Vamos ver lá no versículo 16. A gente vai ver bem detalhado o versículo 16. Então não feche a sua Bíblia lá. Portanto, ele está explicando, né, a respeito daquilo que ele falou, que por Jesus agora nós temos acesso. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Por causa de Cristo, agora nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos acessar essa graça, esse trono de graça. Por meio dele nós podemos nos aproximar. Não tem mais uma barreira. Não tem algo mais que nos impeça, a não ser nós mesmos, né? Porque às vezes nós fazemos esse véu novamente. Nós criamos esse véu. Sabe quando nós fazemos isso? Quando em vez de nós acessarmos Jesus, quando em vez de nós buscarmos a Deus, nós buscamos alguém que já tenha tido uma intimidade com Deus, né? Não é que a gente não pode buscar referências. Sim, nós temos, né? A Bíblia também nos ensina que nós devemos buscar referências. Mas nós não podemos ficar confiando a nossa intimidade, a nossa vida com Deus em outra pessoa. Sabe aquele... por favor, ora por mim, mas eu mesmo não oro por mim. Sabe? Tá difícil, mas eu mesmo não busco a Jesus para que Ele me ajude a vencer isso. Sabe? Quando nós terceirizamos. Foi assim que o povo fez com Moisés, né? Eles falaram assim para Moisés, Moisés, vai lá, sobe o monte. Essa música é bem conhecida, né? Vai lá você, Moisés, porque se a gente encontrar Deus, a gente vai morrer. Porque nós não queremos nos preparar para acessar a presença de Deus. Não, então vai lá você. Vai lá você, pastor.
Vai lá você, líder. Vai lá você. Quem sabe se você orar, Deus responde. Mas, como eu falei aqui, agora, Deus está acessível para todos. Amém? Deus está acessível para mim, Deus está acessível para você. Nós precisamos nos aproximar desse trono de graça. Nós precisamos nos aproximar dessa presença. E sabe, quando ele fala se aproximar, primeiro nós precisamos reconhecer, sim, que nós estamos numa condição de pecador. É verdade, a gente está numa condição de pecador. Não é? Que a gente necessita dele, que a gente precisa dele. E quando a gente não se aproxima de Deus, a gente pode estar ou, né, não querendo experimentar isso, porque isso vai requerer de mim algo. Ah, não, porque para mim acessar esse lugar, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então, talvez eu não quero. Né? Ou eu não acesso a presença de Deus porque eu acho que eu não sou merecedor desse lugar. Ah, não, então eu vou deixar para que outra pessoa... Não, aquela pessoa, ela tem cara de ser digno de acessar a presença de Deus. Mas, o que ele está nos ensinando aqui? Que a presença de Deus está acessível a todos. E o que nós precisamos fazer? Nos aproximar. Sabe, o pastor sempre fala aqui, e é uma verdade absoluta mesmo, nenhum de nós merecemos. E por isso se chama graça, um favor imerecido. É aquilo que não tem o que eu faça, sabe? Não tem o que a gente faça para merecer. Mas Deus ainda assim deseja que nós nos aproximemos dele. Deus ainda assim fala, vem aqui, filho, que eu quero ter esse relacionamento com você. Eu não quero ter esse relacionamento só com o teu líder de célula. Eu não quero ter esse relacionamento só com o seu pastor. Eu não quero ter esse relacionamento só com os pastores que estão lá no YouTube, que são reconhecidos, que estão lá no Instagram. Não, eu quero ter esse relacionamento com você. Porque por meio de Jesus agora nós temos livre acesso. Nos aproximar de Jesus quer dizer nós nos apresentarmos diante do trono da graça. Quer dizer nós chegarmos diante de Jesus e mostrar que nós estamos ali, que nós queremos essa presença. Sabe, uma vez eu ouvi de um pastor que ele falou assim que buscar a presença de Deus, ou estar em um momento, em um momento com Deus, não é mais a respeito daquilo que eu sinto dele, mas é mais a respeito daquilo que ele sente de mim. Sabe? Porque às vezes nós vamos chegar diante de Deus, vamos buscar a presença dele, e talvez a gente não sinta um arrepio, talvez a gente não sinta um movimento. Mas e Deus? O que ele sente de você quando você está ali? O que ele sente de você quando você está aqui no culto? O que ele sente de você quando você senta lá na sua casa, quando você dobra o seu joelho para fazer o seu devocional, o seu momento com Deus, enfim? Ele sente você ali? Sabe? Deus sente que você está ali se aproximando, desejando essa presença, ou não? É só para cumprir uma tabela? Ou é só para dizer, não, eu fiz meu devocional. Não, eu vim aqui no culto. Eu fiz a minha parte. Né? Por obrigação, né? E não por devoção. Porque, né, relembrando um pouco aqui o nosso tema do ano, né, que venha o seu reino, quer dizer que nós nos entregaremos com devoção ao rei. Né? Então, se aproximar quer dizer se apresentar para ele. Será que quando nós estamos aqui no culto de oração, nós estamos nos apresentando para o Senhor? Jesus, eu estou aqui. E não é só o meu corpo não, Jesus. Meu espírito está aqui também. Meu coração está aqui também, porque eu preciso.
que eu preciso disso. Um favor imerecido, graça. Eu não merecia e o Senhor me deu. Então, quando eu estiver aqui, eu vou fazer isso aqui de coração. Sabe quando você ganha um presente que é algo que você queria muito? Que você fica assim? Quando eu ganho algo que eu gosto muito, eu abraço a pessoa. Eu falo, obrigada, eu queria muito. O Mike sempre acerta nos meus presentes. Oh, ele não está aqui, mas fica aí. O Mike sempre acerta nos meus presentes. E como eu não choro, né, pessoal? Geralmente eu choro quando ele me dá os presentes, porque eu fico assim, ai, eu queria muito isso. Né? E quando a gente recebe o amor de Deus, de que forma a gente expressa isso? Né? De que forma nós agradecemos, ou de que forma nós nos apresentamos diante dele quando ele está revelando a graça dele todos os dias, em todo o tempo. Sabe? Você entende que a sua vida é como se Jesus estivesse te dando um presente maravilhoso o tempo todo? Então, a gente não deveria, né, em nenhum momento reclamar ou ficar triste, né? Mas a gente deveria... Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque eu não merecia, mas o Senhor me deu. Não tem nada que eu faça, mas ainda assim o Senhor me dá. Sabe? Então, como que nós nos aproximamos desse trono de graça, dessa presença revelando a graça do Senhor o tempo todo? Era isso que o escritor estava falando aqui, nos aproximemos do trono da graça, e daí depois ele fala assim, com confiança. Ainda assim, mesmo que nós sabemos que nós não merecemos, ainda assim, nós nos achegamos com confiança, sabendo que o que Ele está nos dando não é por obrigação, mas é porque Ele nos ama. Você entende isso? Sabe, às vezes a Rebeca apronta, e daí logo depois a gente sai para passear com ela, ou faz alguma coisa, e na verdade, às vezes dá vontade de falar assim, mas você nem estava merecendo, mas eu vou te levar. Mas a gente não fala isso. A gente pega ela e sai. Por quê? Porque o nosso amor é maior do que aquilo. Então, ela sabe disso. E por isso, depois que ela aprontou alguma coisa, logo na sequência, com certeza os filhos de vocês é assim, logo na sequência ela fala, mãe, me dá um docinho. Mãe, faz isso aqui para mim. Porque ela sabe que ela pode se achegar. Porque ela sabe que ela pode falar comigo, com o pai dela, sem culpa. Ela já esqueceu aquilo que ela fez. Né? Nós precisamos nos aproximar do Senhor com confiança. E confiança diz respeito da postura daqueles que são filhos de Deus. Nós precisamos se aproximar de Jesus, do Senhor, de Deus, do Pai, entendendo que nós somos filhos. Entendendo que Ele nos deu esse direito. Não que a gente merecia, mas Ele nos deu isso. Sabe? E quando Ele nos entregou isso, Ele quer que o quê? Que a gente usufrua. Né? Quando você dá um presente para alguém, você não quer que a pessoa use, aproveite, né? Jesus nos deu, o Pai nos deu como um presente a graça, a misericórdia, a bondade dEle. E Ele quer que a gente aproveite isso. Ele quer que a gente se aproxime dEle, não com culpa, reconhecendo sim, que nós pecamos, que nós somos pecadores, que nós cometemos falha, que Ele é um Deus de misericórdia e de justiça também, mas entendendo que nós somos filhos, e que quando nós se aproximarmos dEle, Ele não vai nos julgar, mas Ele vai nos acolher. Mas sabe qual é o maior erro? Sabe qual é o nosso maior erro? Que quando nós erramos, ou quando nós saímos da vontade de Deus, ou quando a gente comete um deslize,
a nossa tendência é fazer o quê? Se aproximar, se afastar do Senhor, se esconder de Deus, né? A nossa tendência é se esconder de Deus quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente não está... Sabe quando ele fala, vai por aqui e você vai por outro lado? A nossa tendência é fazer o quê? Se esconder. Não foi assim que Adão e Eva fizeram? Eles se esconderam. Quando eles viram que... Eita, fiz coisa errada. Eles foram se esconder de Deus. É assim que nós fazemos, né? Nossa tendência é se esconder. Mas o Senhor quer que nós nos apresentamos diante dEle com confiança. Como alguém que sabe que se eu me aproximar diante do Senhor com o coração arrependido, Ele me perdoará. A graça dEle será revelada sobre a minha vida. E entenda que é se aproximando do Senhor com um coração arrependido, né? Não com um coração já pensando em fazer errado de novo, mas um coração arrependido. Deus quer que nós nos aproximemos dEle sem ter medo de quando nós errarmos, quando nós falharmos, nós possamos contar para Ele. A Rebeca é tão inocente que ela fica lá na avó dela, ou quando ela vai para a creche, ela faz alguma coisa, né, que não é legal, ela briga com alguém, enfim. Eu chego lá e falo, oi, filha dela. Oi, briguei hoje. Briguei. Tipo, ela tem essa liberdade. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Sabe? Porque os nossos filhos têm essa liberdade. Ou pelo menos deveria ter, né? De se aproximar da mãe e do pai e falar, então, fiz errado, né? Mas a gente tem a falsa impressão a respeito de Deus, ou porque realmente talvez nós não conhecemos quem é o nosso Deus. De que quando nós errarmos e falharmos, Ele vai apontar o dedo, Ele vai apresentar o seu erro para todo mundo. Alguém já teve esse medo? Eu tinha esse medo quando eu comecei a vir na igreja. que alguém revelasse um pecado meu aqui no altar. Né? Que alguém falasse, eis que te digo que eu vi você fazendo coisa errada. Né? Mas Deus não é assim. Né? Porque eu não entendia quem era Deus. Que eu não entendia. Não que Deus vai passar a mão na nossa cabeça. Mas que quando nós se achegarmos diante do Senhor, Ele vai nos convencer do pecado. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado. Ele não nos acusa do pecado. Porque o acusador quem é? É o inimigo. É Satanás. É o diabo. Ele é o acusador. É ele que fica na nossa mente lá. Você viu? Você não era merecedor. Olha só, olha lá, eu falei que você ia pecar de novo. Caiu aí, ó. Você acha que Deus vai te querer desse jeito? Ele faz isso. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos leva a entender que aquilo não agradava a Deus e que a gente precisa mudar a nossa direção. Você entende isso? Que nós podemos nos achegar diante do Senhor com confiança. Quer dizer o quê? Sabendo quem nós somos diante do Senhor. Que nós somos filhos, amados, que não merecíamos, mas Ele nos deu como um presente a graça, a misericórdia dEle. Amém? Você pode ficar feliz por isso? Meu Deus, eu estou falando da graça e você está aí. Tinha que estar rindo aí, irmão. Era algo que você não merecia, Ele te deu. Glória a Deus. E depois ele vai falar assim, no trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Quando temos essa postura de filho, que não tem muito o que oferecer, mas que espera algo do seu pai,
derramará a sua misericórdia e graça. E olha aqui o que ele fala aqui. No momento oportuno. O que quer dizer o momento oportuno? No momento certo. A graça dele será revelada no momento certo. A misericórdia dele se estenderá sobre nós na hora certa. E a hora certa, às vezes, não é o que nós queremos, mas é o momento que nós precisamos. E ele, que é um bom pai, sabe esse momento na nossa vida. Momento oportuno quer dizer o momento certo. Deus não deseja nos castigar ou nos fazer esperar porque quer nos fazer sofrer. Mas Ele sabe exatamente quando estender o seu favor para nós. Ele sabe a hora certa. Por isso nós nos aproximamos confiantes, sabendo quem nós somos em Deus e sabendo quem Ele é em nós. E no momento certo, Ele estende o seu favor para nós. Você pode dizer um glória a Deus por isso? No momento certo. A Escritura está nos liberando uma chave aqui bem importante. O que ele está nos ensinando aqui? Que nós devemos se achegar na presença de Deus com confiança, alcançando a presença dEle, buscando a presença dEle, para que quando chegar os dias difíceis, para que quando chegar as tentações, porque elas vão vir, a graça e a misericórdia do Senhor chegará até nós. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Sabe o que Ele está nos ensinando aqui? Que não dá para buscar a presença de Deus só no dia difícil. Que não dá para a gente buscar o favor do Senhor só na hora que o negócio aperta. Sabe? Ele está falando assim, se achega no trono da graça. Se achega diante daquele que deu esse favor, essa graça, esse favor imerecido para você. Sabendo quem Ele é e sabendo o quão importante você é para Ele. Porque daí no momento certo, Ele vai derramar misericórdia e favor para você. No dia difícil, Ele vai ser a tua resposta. Mas a nossa tendência é fazer o quê? Buscar Jesus, buscar ao Senhor só no momento difícil. Então, Jesus, é que agora o negócio ficou complicado, me socorre aí. Mas o que Ele está falando aqui? Me busca antes, filho. Se achega na minha presença antes. Se aproxima de mim antes. Me conheça. Deixa eu me revelar para você. Porque aí no dia difícil, nos dias das tentações, o meu favor virá sobre você. Aí às vezes a gente está anos e anos na igreja sofrendo. Porque em vez de nós buscarmos ao Senhor constantemente, nós buscamos só no momento difícil. Nós pedimos a graça e o favor dEle só na hora que o calo aperta. Mas Ele está nos ensinando aqui, me busca antes. Me busca sempre. Se achega todo dia. Deixa eu te revelar a minha graça todo dia. E no dia da dificuldade, eu vou estender a mão. E nos dias difíceis, nos dias das tentações, no dia em que o pecado bater na tua porta, a minha misericórdia e a minha graça vão se revelar para você. Fica de pé no seu lugar.